que Egito, cara? Porque eu entendo um pouquinho do porquê, porque eu também sou fissurado na história, e no mistério do Egito, porque pra mim é muito misterioso aquela região, mas do que te cativou pra você se interessar em aprender sobre isso? Olha, rapaz, vou dizer uma coisa para você, uma coisa assim, né, assim, eu tô com 62. Quando eu tinha meus 15 anos, né, o Egito já começou a me fascinar, né? E aí naquela época era difícil você, né, como é que eu vou estudar isso, né? Então, tinha uma livraria no Rio, né, uma antiga chamada Leci, que era um, era um reduto de esotéricos, de pesquisadores, né? As universidades tinham, mas eram mais fechadas, né? E foi assim que eu fui começando, e comecei, fiz engenharia e tal, mas logo depois fiz a graduação de História, né? E aí fui vendo ampliar esse desenvolvimento, né? Era muito difícil as fontes, documentação para a gente estudar, né? Material em inglês e francês, não tinha nada, né? Então, hoje é muito mais fácil. Então, isso foi assim, eu não sei te dizer ao certo, né? Assim, é uma coisa que me tocou desde muito cedo, né? Se reencarnação existe, eu acho que tem uma coisa a ver com isso, porque No passado, você era um egípcio. sei lá, um egípcio. Não, assim, o fato é que ah, eu tive uma facilidade muito grande de trabalhar com o Egito. É como se tudo aquilo que eu aprendia fosse uma coisa que eu já sabia às vezes, né? Então era assim, uma conexão muito forte com isso. Então, a partir daí, o que eu fiz? Eu comecei, né, dentro da academia, fui para a UF, né, mestrado. O meu orientador, o professor Ciro Flamarion, né, Cardoso era falecido, e ele, ateu, né, a falar, professor, vamos levar isso para a sociedade secreta, vamos levar isso para os esotéricos, mostrar o outro lado, não é somente um lado da tradição, mas um lado da academia. Aí ele dizia, olha, se você quiser fazer, você faz. Eu não tenho condição. Ajudo, mas não tenho condição. Então, Quem que é a comunidade esotérica, assim? assim, por Quem que são exemplo, essas pessoas? essa sociedade, maçonaria, Rosa Cruz, Golden Entendi. Dawn, né? Esses centros né, ocultistas, né? E eles têm interesse na história do Egito, por algum motivo? Tem. Há muitas dessas sociedades secretas, né, desses grupos, né? Eles, vamos dizer, se organizaram mesmo no século XIX. Eles têm uma tradição maior, mas se organizaram no século XIX, porque o século XIX é um período de uma grande tentativa de cientificizar tudo, né? Então eles vão se organizar. Então tem bastante material para estudo para isso. A Unicamp, por exemplo, foi a primeira universidade a publicar uma tese de doutorado sobre ocultismo, em 2002, se eu não me engano. A Unicamp é uma universidade de vanguarda, né, nesse aspecto. Então, essas sociedades, elas bebem desse conhecimento, né, de duas formas, no Egito e na Índia. Uhum. Né? A Índia também. A Índia também. Entendi. E aí eles ressignificam isso, né? Quer dizer, modificam um pouco, né? Para ficar uma coisa Moderno? mais moderna, né? E aí, para passar. Mas então, o Egito e a Índia... Mas o Egito, ele é muito forte nessas sociedades antigas, né? Sociedades secretas, ordens secretas.